Oi pessoal, pois é, cortei o cabelo finalmente, mas eu ainda tô em transição, tá? Não se assuste, toda essa parte aqui tá texturizada, mas tirei uma boa parte da parte que estava alisada. Mas vamos voltar ao foco. Hoje eu vim gravar a tag cachos marcantes. Vamos lá. A primeira, quem me tagueou foi a Tâmara. Tâmara, obrigada. Olha só, primeira pergunta. Você se incomoda com o que a sociedade diz a respeito dos seus cabelos cacheados? Olha, já me incomodei mais do que hoje, assim, sempre que me chamava de alguma coisa, cabelo pinchain, não sei o que, eu não ligava muito, assim, eu ficava meio triste, eu não ligava muito. Teve uma época que foi bem tenso, assim, eu me incomodava tremendamente. Agora eu acho que é ignorância das pessoas, assim. Se falarem algo diretamente comigo, eu vou ficar bravo, provavelmente aquela pessoa vai descer drasticamente no meu conceito, mas eu encaro como uma ignorância, assim. Segunda pergunta. O que te fez assumir os seus cabelos cacheados? Eu tava cansada de usar chapinha pra arrumar progressivas. Toda vez que eu fazia ficava bom, sei lá, uma semana, depois eu tinha que arrumar, modelar, e toda vez a mesma coisa. Teve, acho que umas 2 progressivas que eu consegui ficar uns 2 meses com ele certinho. Depois a manutenção é muito ruim de fazer, e enfim, eu tinha que fazer muita coisa para ele ficar legal. E foi cansaço. Aí eu resolvi assumir cacheado também. Depois. 3. Como está sendo a sua transição? Olha, tá sendo um exercício de criatividade. Não tem coisa melhor para definir, porque antes de eu estar em transição, eu ficava sempre com um cabelo bem parecido, era um padrão, assim, mesmo. Eu ficava com a raiz lisa, eu sempre colocava algum modelador para ondular as pontas, e era isso que eu fazia, basicamente todo dia. Assim, aí agora eu tenho que mudar sempre, ou fazer texturizações novas, ou arrumar penteado novo para eu me sentir bem, mesmo com o cabelo com 2 texturas. Espero que agora que eu cortei seja mais fácil, inclusive. Vamos lá. Revele o segredo que você tem no seu borrifador de água. Olha, no meu borrifador, primeiro eu não coloco água, eu coloco o soro fisiológico. Eu coloco o soro porque me disseram que era bom e eu acreditei. Aí eu comecei a ter esse hábito de botar o soro lá pra borrifar. Daí depende, às vezes eu coloco um pouco do leave-in que eu tô usando, às vezes eu coloco óleo, assim, mas só quando eu acho que meu cabelo tá muito opaco, e isso não tem acontecido muito ultimamente. 5. Qual etapa do cronograma o seu cabelo mais se adapta? Atualmente é a reconstrução, porque o meu cabelo começou a quebrar a parte que tava alisada. Ele parece que a parte natural tava expulsando a parte alisada, então eu tenho feito com mais frequência a reconstrução para ele continuar na minha cabeça, basicamente. Daí a reconstrução tem sido a melhor parte do cronograma para mim atualmente. 6. Que técnica você utiliza para finalizar os seus cabelos crespos ou cacheados? Eu faço muito texturização. É o que eu mais faço. Dificilmente eu não faço, só quando eu tô,
sei lá, muito desencanada mesmo. Mas eu finalizo e faço texturização. O que você faz no day after? Quando ele tá texturizado, eu não faço muita coisa, assim. Eu pego um pouquinho de algum creme que seja bem molinho, bem emoliente. E passo assim por cima pra baixar o frizz, dou uma batidinha assim. Mas eu não vou poder responder essa pergunta com muita propriedade, porque eu cortei o cabelo hoje. E eu ainda não tive um day after pra saber o que eu vou fazer com ele agora nesse corte. Mas geralmente eu dou uma acertada assim e só. Porque como ele fica com a texturização, não... Na 8. Na umectação, qual óleo vegetal seus cabelos mais se adapta? Olha, eu só fiz umectação com óleo de coco, com óleo de rícino e óleo e azeite. O óleo de rícino eu achei que pesou pro meu cabelo. Logo depois da umectação, ele ficou muito emoliente, muito macio, derretendo, assim. Pode ser bom pra quem tem o cabelo mais crespo do que o meu. Só que pra mim eu não gostei porque ele ficou demorando muito tempo pra secar depois da umectação. O azeite eu achei legal, tal, mas o óleo de coco não se compara. Ele... show de bola. Adorei. Preferida a umectação é do óleo de coco. O que o seu namorado acha da sua decisão de voltar aos cachos? Olha, ele gosta do meu cabelo cacheado, assim como ele também gostava do meu cabelo liso, assim. Pra ele, o mais importante é a textura. Se ele pega, assim, tá macio, pra ele tudo bem. Ele gosta, não tem... Ele me apoia tudo, ele sabe que de uma forma ou de outra eu vou acabar fazendo o que eu quiser. O que ele era muito contra eu cortar o cabelo. Mas agora eu já cortei, né? Fazer o quê? 10. Se você tivesse que escolher somente um produto para uma viagem, qual seria? Seria algum leave-in com protetor solar. Porque se você pudesse voltar atrás, o que não faria com os seus cabelos cacheados? Olha, eu nem vou dizer que eu não teria alisado, porque eu alisei por um bom tempo e em certos momentos foi muito bom ter o cabelo alisado, senão não teria continuado por tanto tempo. Mas uma coisa que eu me arrependo foi primeiro, tem duas na verdade. A primeira foi de uma época que eu tinha sofrido um corte químico completamente sem justificativa. Eu só tinha usado um alisante, aí passou um mês eu resolvi descolorir o cabelo 3 vezes pra ficar platinado. Então eu comecei o processo com o cabelo aqui e terminei com ele com 2 centímetros assim de cabelo, 3 centímetros de cabelo. E eu me arrependo de não ter raspado o cabelo nessa época. Eu tenho um desejo oculto de ser careca. E aquela época, onde eu tava com o cabelo mais curto, era a época ideal. Hoje eu vejo, nossa, seria ótimo, poderia ter raspado, não ia fazer tanta diferença, já que ele já tava curto mesmo. E só que depois foi crescendo e eu fui ficando com dó, né, de raspar, e eu nunca raspei. Então, perdi a chance, me arrependo. Eu deveria ter raspado naquela época. E outra coisa que eu me arrependo muito também foi que eu já tinha começado o processo de transição numa época que eu nem sabia o que era ainda a transição, mas eu queria deixar ele enrolado. E eu não tava sabendo lidar com as pontas lisas, eu fui tentar fazer permanente afro e não pegou. Simplesmente não pegou na parte alisada, mas mesmo assim ele começou a ondular um pouco
a divisão ficou um pouquinho menos, assim, não ficou enroladinho, mas ficou mais ou menos. Daí eu comecei a usar alguns produtos que foram, que eu achei que estavam muito bom no meu cabelo. Eu acabei postando no blog a resenha de um produto finalizador, que dava pra ver certinho como tinha ficado cacheado, mas ficava aquela divisão ainda de todo o cabelo que tá em transição. Daí nessa, eu já tava com mais ou menos uns 5, quase um palmo de raiz enrolado e o restante do cabelo alisado. E eu postei isso no blog e depois acabou caindo na blogueira Shemi e eu recebi muitos comentários negativos, hostilizando, me zoando mesmo, porque por causa da divisão, tipo, nossa, se esse resultado é porque o produto é bom, imagina se fosse ruim. Mas, e na época, eu não, mesmo tendo recebido algum apoio, não foram só críticas, mas eu fiquei muito abalada na época e eu acabei fazendo progressiva de novo. Então, se eu não tivesse cedido e tivesse continuado com o cabelo enrolado, eu já estaria com um comprimento bom, todo natural. Mas, então eu me arrependo muito de ter cedido e alisado de novo essa época. Eu tô olhando pra baixo que eu tô lendo as perguntas no celular. Então, 12. Se você pudesse mudar algo nos seus cabelos cacheados, o que seria? Se eu pudesse mudar algo, eu deixaria seria a cor. Essa cor que vocês estão vendo seria natural. Era isso que eu mudaria. Porque eu gosto de muitas cores de cabelo. Eu já tive muitas cores de cabelo. Menos a minha. A minha eu não gosto. A minha cor natural eu acho, sei lá, muito feia. Então eu gosto de todas as outras, menos a minha cor. Como é a sua relação com seus cabelos atualmente? Atualmente, a minha relação é de muita dedicação, assim. Eu nunca tinha passado um período da minha vida em que eu gastasse tanto tempo com o cabelo. Ou pesquisando sobre, ou cuidando do cabelo, ou lendo, ou falando de cabelo com outras meninas. Então, é uma coisa prazerosa, mas que exige muita dedicação, assim. Mas é legal. 14. O que você acha da pessoa que te escolheu para responder essa tag? Da Tâmara, eu acho que ela me lembra muito Raul Seixas. Eu acho que eu já falei isso pra ela, mas, meu, é uma coisa sem noção. Não é a voz, é claro, né? Nem a aparência, obviamente. Mas o jeito, assim, meio zen. Meu, lembra muito o Raul. Eu acho que ela podia ser, tipo, filha do Raul Seixas, porque a vibe totalmente parecida com o Raul. Me lembra muito, na época, principalmente quando ela começa a falar. Assim, quando ela começa a falar em fluxo de pensamento, daí ela começa a fazer umas expressões, eu não sei imitar, né? Eu não vou tentar. Mas ela começa, assiste alguns vídeos dela aí. Mas ela começa a falar em fluxo de pensamento e mostrar umas ideias, e isso me lembra muito o Raul Seixas. Eu vejo depois uma entrevista dele e dela, eu acho muito parecido. É isso que eu acho dela. E escolha 3 pessoas para responder essa tag. Olha, eu quero escolher a Jaqueline. Monteiro. Esqueci o sobrenome dela, mas é Jaqueline. E a Lu White Power, porque eu gosto muito do nome do canal dela. E a Flávia, que eu também esqueci o sobrenome. Mas a Flávia, ela tá num processo de mudança, tá sem internet ainda. Mas mesmo que demore, gostaria muito que você respondesse, Flávia. Vou mostrar como é que ficou o meu super corte que eu mesma fiz. Achei ok, assim, pra falar a verdade. Eu achava, não que esteja certo,
Mas eu acho que a chance de eu acertar e de um cabeleireiro acertar seria a mesma, praticamente. Porque eu tenho certeza que pra fazer um corte meio assim, com a ponta e tal, com o cabelo em transição, a pessoa que fosse cortar ia cortar mais do que eu queria. Então, ficou assim, estou feliz, eu tô me achando com quase um Black Power, vamos ver se um dia fica. Tchau!